Esse foi o maior erro que eu cometi, que quase me fez desistir da nutrição em um momento de muito cansaço e sobrecarga. Vem comigo que eu vou te contar. O que aconteceu, gente? Quando eu comecei a atender, eu tinha aquela ânsia muito grande por trabalhar, por ganhar dinheiro. Então eu pensava no meu consultório mês a mês. Eu pensava nesse faturamento, então, eu quero faturar tanto esse mês. Eu não pensava nesse faturamento anual. Isso acabou me deixando muito sobrecarregada. Logo que eu me formei, como eu já falei para vocês aqui, eu vinha trabalhando antes de me formar, gente. A nutrição foi a minha segunda opção de curso, então eu não pude esperar me formar para ganhar dinheiro. Eu precisei trabalhar durante toda a faculdade, eu precisava ter já essa fonte de renda, então por isso, quando eu me formei, eu vejo hoje, olhando para trás, que eu estava muito ansiosa e eu acabei não me preparando para essa parte do financeiro mesmo. E se a gente não pensa no nosso consultório como um negócio que ele precisa ser pensado nesse faturamento anual e não só mensal, a gente vai acabar se sobrecarregando e pensando até em desistir. Quero contar para vocês o que acabou acontecendo comigo. Logo que eu me formei, gente, eu comecei a atuar em duas vertentes. Então, eu tinha o consultório, eu atendia os pacientes ali. Na época, ainda eu fazia consultas avulsas, então eu não tinha esse pensamento de programas nutricionais. Isso também foi um erro, porque aí é muito esse pensamento só daquele mês, não aquele pensamento de longo prazo. Hoje eu penso no meu consultório como um negócio, então os pacientes, eles estão em programas nutricionais. Desde que eu ganhei, inclusive, essa premiação aqui de reconhecimento estadual pela minha metodologia de acompanhamento na clínica como nutricionista, parei de atender consultas avulsas e agora eu atendo só programas nutricionais, casos muito específicos, e ainda assim o valor da consulta individual é um valor bem elevado, então acaba valendo muito mais a pena para o paciente fechar um programa nutricional, mesmo que o programa ali de 3 meses, porque eu acredito que isso sim vai deixar tanto o paciente mais feliz, porque ele vai ter mais resultado. Vamos ser muito honestos, gente, em uma consulta a gente não consegue resolver o problema de 99% dos pacientes que nos procuram, então a gente precisa sim desenvolver essa metodologia, estruturar as estratégias que ele vai praticar para que ele consiga atingir o seu objetivo e manter, que é o mais importante. Então eu vejo que esse erro de ter pensado só, nesse mês eu quero fazer os meus primeiros 10 mil reais como formada, eu tinha muito essa meta, inclusive quando eu me formei eu consegui bater essa meta, porque além da clínica, então além dos atendimentos nutricionais, eu também fiz um grupo de emagrecimento feminino que tinha um valor reduzido, mas eu vendi muitos tickets porque realmente tinha uma demanda reprimida, as pessoas que acabaram não fechando ali, que eram da minha lista de espera, eu já deixei em algum lugar aqui a minha lista de espera, tinha mais de 300 pessoas, eu acredito, gente, lá. Vou deixar por aqui para vocês verem como é que eu fiz um Google Forms ali. Muitas das pessoas que não foram para consulta desse formulário aqui, da lista de espera, lembrando, é uma lista de espera que eu enviava para as pessoas antes de me formar, porque apesar de trabalhar com a nutrição antes de me formar, era de forma totalmente ética, eu não fazia consultas, nada disso. Inclusive, para quem pedia, eu enviava a lista de espera. As que não foram para consulta acabaram indo para esse grupo de emagrecimento, e foi por isso que eu acabei batendo esses 10 mil de faturamento muito facilmente ali no meu primeiro mês de formada, que isso para alguns anos atrás era muito mais do que é hoje, com a inflação, com tudo que a gente vem vivendo. Eu gosto de falar para você que está recém-formando, ao invés de você pensar só, eu quero fazer os meus primeiros 10, 15, 20 mil por mês como nutricionista, pense no seu faturamento anual. Por que eu falo isso? Dessa forma, você vai conseguir calcular suas férias, os seus descansos. Gente, eu cheguei numa época de um estresse, de um cansaço tão grande, eu fiquei quase 8 meses sem ver minha família, sem ver minha mãe, sem ver as pessoas com quem eu convivo, amigos, porque eu não parava de trabalhar. Eu lembro que eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu tinha uma meta financeira, queria juntar dinheiro pra gente conseguir comprar uma casa, então pra quem começou do absoluto zero, faltava muito, então eu comecei a trabalhar muito, assim, eu aceitava todas as propostas que chegavam, tanto de pacientes quanto de parcerias para eu fazer produtos digitais. Eu criei uma série de produtos na época, dei palestras, fiz workshops, trabalhei muito. Eu lembro ao ponto do meu marido falar assim, meu Deus, tu não para de trabalhar. Eu realmente fiquei muito sobrecarregada porque eu pensava que eu tinha que dar a vida em cada mês. E quando eu parei de pensar assim, eu comecei a estruturar esses programas nutricionais que eram anuais, eu comecei a ver essa previsibilidade. Então, o que passou a acontecer? Tinham meses que eu ganhava um faturamento muito maior do que aquela minha meta, mas eu já sabia que esse valor que eu recebia não era um valor que eu ia retirar todo ele. Esse também foi um erro. Por exemplo, eu fazer tudo na minha pessoa física ali, eu deixar o dinheiro que entrava ali, ia mexendo, ia tirando. Depois que eu comecei a pensar no meu consultório como um negócio,
O valor que eu recebo, gente, de todas as fontes de renda que eu tenho, que não são só do consultório, se você quiser que eu fale sobre as fontes de renda, comenta aqui fontes de renda que eu falo pra você. Aí eu comecei a realmente ter esse oxigênio para poder descansar, para poder respirar, para poder tirar férias tranquilas. Eu não tirava férias, eu não fazia absolutamente nada. Isso levou, acredito que uns 2 anos de muito trabalho intenso. E chegou um momento que eu lembro, eu sou casada com um funcionário público, né, gente? Então, o meu marido, ele tinha uma rotina muito mais tranquila que a minha. E eu lembro que eu olhava, assim, o tanto que eu trabalhava e o quanto que eu tinha esse medo dessa imprevisibilidade, porque eu trabalhava muito com consultas avulsas, que eu cheguei a pensar, será que eu vou para outro caminho? Será que eu vou para outro lugar, que eu consiga ter mais descanso? Quando a gente começa a pensar em ter família, principalmente, a gente se questiona muito sobre o nosso trabalho, talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando. Por isso que eu falo, se você está na nutrição, se você é nutricionista ou vai formar, já vá começando a pensar nesse consultório no longo prazo. Quanto que você precisa ganhar em um ano para que você consiga viver bem, para que você consiga ter um mês de férias. É claro que nesse mês de férias, quando a gente para de trabalhar, você pode simplesmente não trabalhar ou você pode ter um produto rodando, que é o que eu inclusive ensino as minhas alunas hoje da minha mentoria Nutricionista de Alto Valor. Se você quiser inclusive ter acesso tanto à minha metodologia de acompanhamento nutricional, a um olhar sobre o seu negócio, se você é estudante, como é que você pode monetizar durante a faculdade, eu vou deixar a aplicação aqui. Sou eu pessoalmente que entrego essa mentoria, então eu não consigo acolher todas que me procuram, mas aqui abaixo você encontra o link disponível para a aplicação e se você estiver pronta para viver essa transformação, a gente vai entrar em contato com você. Então, esse erro de você pensar em quanto faturar só a cada mês pode sim te fazer ficar muito frustrada com a profissão e o pior, te deixar completamente sobrecarregada. Hoje, quando eu olho pra trás, eu acho que eu só não tive um burnout, assim, porque como eu já passei por fases muito desafiadoras na minha vida, eu já tinha vivido coisas muito piores que isso, do que trabalhar com uma coisa que eu amava, mesmo que totalmente exausta, assim. Às vezes eu trabalhava até meia-noite, 1 hora, era algo muito exaustivo. E quando eu comecei a perceber que isso poderia impactar na minha entrega pros meus pacientes, porque isso pra mim, assim, é um valor inegociável. Eu preciso estar inteira, eu preciso poder acompanhar cada um de forma personalizada. E quando eu vi que isso poderia ser impactado, aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí quando eu busquei realmente uma pessoa, que eu contratei uma mentoria para me ajudar a estruturar esse negócio, como é que eu poderia pensar nesse longo prazo, fracionar então, né, ali não pensando só no mês, mas assim quanto que eu faturo por ano. E isso, gente, me deu um oxigênio tão grande, porque eu comecei a ver que eu não precisava, meu Deus, esse não é o último mês do ano, eu tenho todo um ano, eu tenho uma série de estratégias para eu conseguir atingir essa meta anual e não só a meta mensal. Lembrando que hoje se fala muito nesses 10 mil para nutricionista e eu sempre sou honesta aqui em falar que esses 10 mil dependem muito se você vai atender de forma presencial ou online, porque se você atende de forma presencial, 10 mil reais, gente, de faturamento é muito pouco, principalmente se você mora numa cidade como eu, que moro numa cidade grande, que aqui o aluguel de uma sala, gente, pequena, tá? A sala que eu alugaria hoje para montar o meu consultório físico, ela gira em torno aí de 4 a 5 mil reais. Então você pode perceber que esse faturamento de 10 mil, que é muito vendido por aí, que eu vejo que é o desejo de muitas estudantes e alunas da mentoria, pode ser muito pouco. Então você precisa pensar no seu consultório como um negócio. E como a faculdade não ensina a fazer isso, eu vejo que você sai... Eu saí, gente, muito crua da faculdade em relação a isso. E se eu não tivesse tido, assim, esse tino de, não, preciso parar. E quando é que eu parei, gente? Quando é que eu me dei esse estalo, assim, que eu pensei, não, eu não posso desistir dessa profissão que eu amo, só que eu tô começando a ficar sem força, eu não tô tendo mais tempo de qualidade, eu não vejo a minha família, eu não vejo ninguém, eu só trabalho. Porque quando a gente vende a nossa hora, a gente não vai conseguir, gente, escalar de uma forma absurda ou a gente vai ficar praticamente sem vida, sem coluna. Eu lembro que eu tinha uma dor nas minhas costas porque eu ficava muito tempo atendendo, produzindo. E como eu tenho uma entrega ultra personalizada, eu realmente ficava muito esgotada. Então hoje, como é que eu oriento sempre as alunas? Pensar primeiro nesse faturamento de longo prazo. Pode ser que teve um mês que você não ganhou tanto quanto você gostaria, mas nesse mês você precisa ter atendido as pessoas com tanta excelência para que você consiga no próximo mês renovar essas pacientes, para que você vá tendo ali uma previsibilidade a longo prazo. Eu acho que um dos grandes erros que eu cometi foi não pensar nessa previsibilidade, foi pensar só no mês, naquele faturamento daquele mês e pronto. E quando a gente pensa assim, a gente precisa trabalhar demais. Quando que foi essa virada de chave para mim? Foi quando eu comecei a perceber que aquele prazer que eu tenho hoje para atender, para estar com o meu paciente, para realmente transformar vidas, estava começando a ficar menor, porque eu estava muito esgotada.
E foi ali que eu pedi ajuda para uma pessoa, então, que tem essa experiência, que é do mercado, que conhece sobre essa parte toda de financeiro, que era um desafio muito grande para mim, tá? O financeiro é algo, hoje eu sei fazer porque alguém me deu esse método, assim, e eu acabei replicando porque é algo que eu não conseguia fazer, gente, de forma intuitiva. É claro que conforme a gente vai aplicando a metodologia, a gente vai trazendo cada vez mais ela para nossa realidade. Então, depois de alguns anos, hoje eu consegui simplificar ainda mais, inclusive com a IA que a gente usa aqui, eu consigo deixar isso ainda melhor. Inclusive, se você quiser, por exemplo, ter acesso à IA que eu utilizo, nós estamos treinando um agente de IA aqui no consultório que em breve vai estar disponível para as minhas alunas. Se você quiser ter acesso a isso também, é só você aplicar aqui para nossa formação. Então eu queria gravar esse vídeo para vocês saberem o maior erro que eu cometi, que eu vejo que quase me fez desistir dessa profissão que eu amo tanto e que eu vejo tantas pessoas desistindo e que em muitos casos, gente, é algo muito relacionado a essa falta de direcionamento. Então, se eu puder plantar uma sementinha em você, pense no seu consultório como um negócio. Não pense só nesses 10, 15 mil de faturamento por mês. Pense nesse faturamento anual. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, mostre aqui algumas ferramentas que eu utilizo, estratégias, comente aqui também, eu quero, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. E se você quiser também saber um pouquinho sobre qual é a minha opinião sobre a inteligência artificial e se nós estamos aí com o nosso trabalho ameaçado, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falei sobre isso e também tirei várias dúvidas de seguidores, tenho certeza que vai poder te ajudar. E claro, não esquece de se inscrever aqui no meu canal para eu saber que você gosta desse vídeo, para eu continuar aí entre os intervalos, para vocês terem só uma ideia, gente. Agora são 11h30, eu finalizei uma paciente e vim correndo, porque meio-dia eu desço para pegar meu filho. Então, o seu comentário e a sua inscrição é muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho aqui para você. E nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau!